reduzir as dificuldades na tramitação de processos. Um compromisso da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, que desde 2020 busca imprimir maior fluidez, agilidade e eficácia ao intercâmbio de atos judiciais e de favorecer o exercício de uma jurisdição mais harmônica e colaborativa. Um exemplo de vantagem da rede é o processo de transferência de presos, que levava até 1 ano para ser finalizado e que, com a instituição da cooperação, teve o seu tempo reduzido em até 1 semana. Esse sistema de cooperação judiciária nos tribunais estaduais possui 2 mecanismos básicos: a figura do juiz de cooperação e os núcleos de cooperação judiciária. Em Mato Grosso do Sul, atua como juiz de cooperação o senhor César Castilho Marques, que participa do mérito da questão de hoje. O que é cooperação judiciária? Cooperação judiciária é uma nova forma que o Poder Judiciário encontrou diante de tantos desafios, pelo aumento constante e exponente do número de ações distribuídas ano a ano, de minimizar os impactos da morosidade judiciária como um todo. E vislumbrou-se, então, na cooperação judiciária, a possibilidade de utilizar-se de mecanismos de ajudas. O próprio termo cooperação nos remete singelamente ao termo ajuda, para podermos, mediante vários autores, vários personagens do sistema judiciário, alcançarmos resultados melhores na gestão judiciária. Então, isso foi pensado em nível nacional, né, doutor? Sim, sim. A partir da resolução número 350 do CNJ, foi instituído no âmbito nacional todos os núcleos, os comitês, né, de cooperação judiciária, com essa visão bem ampla. O Brasil é muito grande, né? Imagina o Rio Grande do Sul demandando uma carta precatória lá no Amazonas e a necessidade da urgência. E hoje, com a tecnologia, com todos os mecanismos disponibilizados a nós, operadores do direito em geral, nos permite sermos mais sensatos e utilizarmos da racionalização dos nossos recursos para efetivamente prestarmos uma jurisdição mais eficiente. O senhor já estava perpassando aí pela cooperação, né, o significado dessa palavra, mas quais são os princípios da cooperação judiciária? Segundo os teóricos, e isso está indicado nas considerandas da resolução do Conselho Nacional de Justiça, é exatamente preservar a eficiência, o princípio da eficiência, a razoável duração do processo, tão atacada hoje em dia ante as urgências que nos são colocadas no cotidiano, visando, sobretudo, uma gestão estratégica, uma amplitude da condução de todo esse processo que nos leva a um resultado mais efetivo na prestação jurisdicional. E o que deve haver para existir cooperação? O que a gente precisa, primeiramente, é mudarmos conceitos e comportamentos. Quando você fala em cooperação, ajuda, você necessita muito do ser humano. Nessa integração de ideias, não pode haver conflitos. Então, o que nós precisamos, primeiramente? Mudar conceitos. Estabelecer como paradigma principal que a colaboração é o melhor caminho. Foi dita uma frase e depois pesquisando e tentando me inteirar melhor sobre a cooperação, porque é um tema muito novo, é muito recente. Ele vem sendo construído aos poucos, mas com resultados excelentes. Foi dito lá que quem não conhece passa a conhecer, mas, sobretudo, passa a praticar a cooperação, se torna um apaixonado, fica um viciado em cooperação. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e de muita importância, é estabelecer os convênios, os atos concertados, o diálogo franco com os autores, os partícipes deste processo, para que tudo caminhe bem. Um dos princípios fundamentais também da cooperação, me perdoe pela falha, é a horizontalidade. Não existe hierarquia. São parceiros caminhando de mãos dadas para um único fim, que é se cooperar atingindo a finalidade daquilo que se busca da melhor maneira possível.
E para a gente conseguir visualizar melhor, quais são os tipos de cooperação possíveis? Eles são muito amplos, eles são, como se diz, impossíveis de serem enumerados, tá? Mas nós temos exemplos já materializados da Justiça Federal e da Justiça Estadual envolvendo questões previdenciárias, por exemplo. Havia uma dificuldade muito grande de se realizar as perícias. Na nossa justiça? Na nossa justiça. De uma matéria que é a atribuição da Justiça Federal. Foi feito um convênio onde a Justiça Federal disponibiliza um perito que as realiza e é eventualmente ressarcida ou pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual, mediante compensações, e é um fator que está sendo muito empregado, principalmente na região sul, de onde eu estive recentemente, participando do Congresso, e inclusive eles assinaram novamente um termo de cooperação para prorrogar, tamanho o êxito da iniciativa, tamanha a comunicação, a interlocução existente entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Para se ter uma ideia, havia 11 mil perícias pendentes lá no estado do Rio Grande do Sul. Isso foi reduzido para 300 perícias em praticamente 120 dias. Ou seja, isso é uma prova efetiva de que a cooperação ela é muito, mas muito efetiva na prestação jurisdicional. Isso é só um exemplo. Você me perguntou quanto é inimaginável, porque a cooperação ela envolve naquilo que você está tendo dificuldade de desenvolver como trabalho. Poucas pessoas utilizam. Está lá no CPC, o juiz consultor. O que é o juiz consultor? O juiz consultor é um expert no assunto, domina a temática que lhe é colocada, a competência, né, de julgar determinados feitos, e ele é chamado por um juiz, supostamente, vamos imaginar, do interior do Mato Grosso do Sul. O juiz está lá em Sonora e ele tem uma ação muito complexa em determinado tema. Ele fica meio perdido, não porque não saiba, mas porque nunca teve acesso ao tema. Isso funciona igual na área médica. Nós temos médicos, o cara é médico, ele atende em tudo. Mas ele é especializado em determinadas áreas e por isso ele é procurado, né? Hoje, começa a se consolidar no Brasil essa ideia de que a competência especializada de matérias também é muito mais produtiva, muito mais producente em níveis de boa prestação jurisdicional e celeridade processual, que é o que se procura com a cooperação. E esse juiz, então, lá de Sonora, pode fazer uma consulta a esse juiz especialista dizendo o seguinte: me ajude, não para decidir, mas como orientador da banca de mestrado, de doutorado, onde ele vai dar subsídios, vai dar elementos, material, disponibilizando aquele juiz de Sonora, para que ele possa ter um melhor respaldo para desenvolver suas ideias, materializar no processo e tentar efetivar o direito e a justiça. Bacana também que o senhor já citou aí é que soluções exitosas em um outro estado podem ser replicadas aqui, né? A cooperação é muito isso também, essa troca, né? Sim, a cooperação é troca de informações, é troca de programas, né? Nossa tecnologia e informação, nossa Secretaria de TI do Tribunal TJ tem sido procurada por vários tribunais, assim como nós vamos procurar outros tribunais para que possamos implementar no nosso âmbito políticas que venham nos ajudar ainda mais a desenvolver o nosso trabalho. A cooperação envolve tudo isso. Nós falamos muito de processo, por isso que eu digo que é muito difícil enumerar. A cooperação ela não existe exclusivamente no âmbito jurisdicional, inclusive no âmbito administrativo, né? A cooperação ela envolve N setores, até fora do Poder Judiciário, podendo ser feitos convênios, termos de cooperação propriamente ditos, com entidades que possam, de alguma forma, colaborar no funcionamento do Poder Judiciário. Que órgãos que têm participado fora do Judiciário já desses termos de cooperação? Poderia citar? O INSS, mais um exemplo do Rio Grande do Sul.
além de reduzir consideravelmente a fila de perícias que estavam pendentes, o INSS disponibilizou uma equipe que trabalha vinculada diretamente ao gabinete dos juízos especializados em matéria previdenciária e aceleram o processo de uma tal maneira que em até 30 dias, por exemplo, num processo que poderia durar 3 anos, a pessoa, em tendo direito ao benefício, ela sai com o benefício já implantado e já com os valores a receber por eventuais atrasados. É uma coisa que, até pouco tempo atrás, ninguém imaginava que isso pudesse funcionar. Na verdade, todos os setores têm procurado fazer a cooperação, né? Nós temos também, foi mencionado, não lembro que estado, salvo engano, no Amapá, a iniciativa privada. O Amapá, um estado muito grande territorialmente, com uma precariedade de internet, de redes, de disponibilidade, de acesso das pessoas ao fórum, firmou um convênio onde o pequeno mercado da cidade, lá na divisa com a Venezuela, é um ponto de apoio da justiça. A parte, por exemplo, precisa depor numa audiência. A comarca dista 150 km do local. Em vez dela ir até a sede do fórum, ela vai até esse mercado conveniado, tem toda uma salinha onde ela senta, presta o seu depoimento ao vivo, numa rede disponibilizada pelo tribunal, numa parceria com a iniciativa privada. É mais um exemplo de cooperação com pessoas não vinculadas diretamente ao Poder Judiciário. E, magistrado, o que é um ato de cooperação? Também existem vários tipos de atos, né? O ato administrativo, o ato judicial. É a materialização daquilo que a pessoa interessada precisa de nós como resultado. São várias as hipóteses. Posso mencionar uma, por exemplo, a dificuldade de encaminhamento de uma carta precatória. Infelizmente, nós ainda temos vários modelos de distribuição de cartas precatórias. E, às vezes, por ser uma matéria muito específica, nós encontramos algumas barreiras. Essas barreiras, elas são solucionadas, elas são vencidas mediante o ato de cooperação. O juiz de cooperação do Estado, por exemplo, o MS é acionado, o juiz de cooperação do MS aciona o juiz de cooperação do Mato Grosso e ele nos dá todas as diretivas, todos os passos que são necessários para que a gente possa resolver aquela situação da melhor maneira possível. Isso é um ato de cooperação. Sem hierarquia, veja que é uma transmissão, né, uma centralização. Porque o que ocorria antes? Por que isso veio para ficar? Havia aquela dificuldade de se acionar os órgãos que eram diretamente responsáveis por essa matéria. A partir do momento que você centraliza num local, a pessoa não fica pulverizada na informação. Hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, toda e qualquer dificuldade que o magistrado ou servidor, não necessariamente só o magistrado, tenha, ele aciona o juízo de cooperação. O juiz de cooperação aciona o outro juiz de cooperação, que é o ponto de ligamento entre essa situação, e o juiz de lá me soluciona dizendo aqui o que eu tenho que fazer. Funciona? Excelente, posso te dizer que funciona e funciona muito bem. Mencionei um exemplo da carta precatória, mas nós temos exemplos na área administrativa, na área da infância e juventude, na remoção de presos, no encaminhamento de crianças para famílias, ou seja, isso se materializa no ato de cooperação. Ato de cooperação é atividade individual, unitária, materializada em razão da demanda. Qual que é a minha demanda? Demanda A, demanda B, demanda C. Que finaliza, obviamente, quando a gente chega a bom termo. Nessa resposta, o senhor acabou se adiantando aí a minha próxima pergunta, mas que bom. Eu ia perguntar como funciona, né, a cooperação. O senhor falou dessa troca entre juízes de cooperação. Teria mais alguma coisa para crescer aí, nesse funcionamento? A cultura do magistrado é formada para ele viver numa ilha de isolamento, naquele ambiente do gabinete, do cartório, dos seus servidores.
Obviamente que em razão da alta demanda, do desgaste emocional que essas demandas envolvem, né, das cobranças sociais, dos próprios tribunais, do próprio Conselho Nacional de Justiça, ele acaba vivendo numa ilha, que a gente diz, né? Como já dizia o poeta Saramago, para você poder se conhecer melhor e para poder entender-se melhor, às vezes a gente tem que sair da ilha, né? Nós temos casos desenvolvendo a ideia da cooperação em que um magistrado liga diretamente para o outro magistrado. Ele não precisa necessariamente passar pelo setor de cooperação. Por uma burocracia. Uma burocracia desnecessária, daquele modelo em que encaminhe-se ofício à corregedoria, encaminhe-se ofício à presidência, encaminhe-se ofício ao cartório, encaminhe-se ofício não sei aonde. Isso está mudando um pouco. O bacana é que os juízes, as juízas, estão entendendo que a cooperação demanda atitudes pessoais próprias e inerentes à gestão cartorária sob sua responsabilidade. Então nós temos N histórias também exitosas de juízes, colegas juízas, que pegam o telefone, entram em contato no WhatsApp com outros colegas. Essa intercomunicação resolve muito rapidamente aquela demanda que ela está necessitando resolver. Hoje, com a tecnologia, esse conceito vem muito a calhar, né? Nós precisamos ser mais proativos, termos mais atitudes, sermos mais operacionais quando a gente efetivamente busca e quer um resultado. A cooperação ela já existe até nas nossas relações interpessoais, quanto mais nas relações profissionais. Eu sempre trabalhei com eixo de profissionais, né? Eu digo que realmente é apaixonante a cooperação, porque isso eu sempre tive comigo e sempre obtive os bons resultados. Quando eu teria que tomar uma decisão complexa envolvendo um menor, por exemplo, eu nunca tomei sozinho. Eu sempre conversei com o defensor, com o Ministério Público, ou com o advogado, com o assistente social, ou do judiciário, ou do município, e em conjunto nós deliberávamos aquilo que era a melhor solução para aquele caso. E sempre funcionou bem, né? Eu acredito, sinceramente, que a cooperação, ela sempre existiu. Houve um despertamento dela neste momento atual, em razão de toda a situação que nós já mencionamos, e a tendência é ela se fortalecer no tempo, e assim esperamos. Esse despertamento, inclusive a gente falou no começo do programa, pelo menos regulamentado é de 2020, né? Isso. Mas a cultura da cooperação, a gente já consegue ver reflexos dela no judiciário? Sim. Um exemplo, aquelas 11 mil perícias reduzido para 300, milhares de soluções de processos, temos várias outras modalidades, os atos concertados, que é a transferência de competências para que determinado juiz abarque a mesma matéria. A gente brinca, né? É igual ao trabalho de produção em massa. Uma coisa é você trabalhar num processo criminal, outra vez você trabalhar num processo civil, um processo envolvendo menor de idade, um processo de família. O ato concertado permite que haja uma reunião de determinados temas, possibilitando que, em razão de ser o mesmo tema, você tenha facilidade de desenvolver a ideia e aplique um entendimento sólido, unificado, em várias demandas que envolvem absolutamente o mesmo assunto. A seguir, nós conversamos com o juiz de cooperação em Mato Grosso do Sul sobre as boas práticas já implantadas no estado. Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. Inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$ 22.000, podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares.
O mérito da questão sobre cooperação judiciária já está de volta e seguimos então uma entrevista com o juiz César Castilho Marques. Magistrado, qual a função do juiz de cooperação? Cooperar, coração aberto, mente tranquila, tentando resolver a situação daquele que nos pedem socorro. A cooperação também nada mais é do que um pedido de socorro, muitas vezes, né? Naquelas demandas pontuais. E a proposição de pegar na mão da pessoa, da entidade, do órgão, e falar, vem comigo, porque esse problema é nosso, a gente precisa resolver junto. É mais ou menos isso que eu penso a respeito. Eu ia até perguntar dessa função de fazer essas pontes, né? Às vezes, cabe ao juiz de cooperação acionar antes de ser acionado? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Existe uma parceria muito grande voltada à cooperação. Não encontrei e acho que não vou encontrar nenhuma porta fechada em todas as atividades, em todas as ações que foram iniciadas envolvendo a cooperação. E quem que escolhe o juiz de cooperação? Internamente, o presidente do Tribunal de Justiça. Né? No caso, esse que vos fala é o juiz de cooperação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Todas as demandas envolvendo cooperação acabam sendo encaminhadas a mim e eu, por meio da minha assessoria, obviamente, fazemos os desdobramentos, acompanhamos e respondemos absolutamente todas as solicitações que nos foram formuladas até hoje. Assim como sempre tive o prazer, o privilégio de ter todas as respostas que busquei e de ter alcançado bom resultado em todas as demandas que solicitei à cooperação. E essas demandas, elas têm aumentado? Porque isso é bom, né? Se pudesse resolver nesse termo, né? Sim. Eu brinco que a gente apaga fogo, porque todo dia nós temos uma novidade. É impressionante, é gigantesco, né? Quando nós pensamos em números absolutos, nós falamos em milhares e milhares e milhares de ações, muitos tribunais, muitos profissionais envolvidos. A cooperação, como já dito, não envolve exclusivamente a atividade jurisdicional, também a administrativa, até extra-administrativa e, enfim, é mais ou menos assim que tem sido feito e é mais ou menos assim que vai continuar sendo, com certeza. E espero que tenha sempre a demanda, porque nós estamos aqui exatamente para cooperar. É possível fomentar essa cultura, né? Claro, um programa como esse, o mérito da questão, né, abrindo esse espaço para discutir sobre isso, mas como que isso é feito internamente também, fomentando a cultura da cooperação? É muito novo, né? É um projeto embrionário. A despeito de ser 2020, nós tivemos o fenômeno da pandemia que, infelizmente, atrasou consideravelmente as evoluções, né, da sociedade, do próprio sistema, mas acelerou, talvez não fosse a pandemia, não sei se nós estaríamos aqui hoje conversando de cooperação. Talvez a pandemia também veio como um dos fundamentos para possibilitar essa evolução, essa partida, né, da vontade que o CNJ tem e que nós gostamos e queremos que vingue, que é a cooperação. É muito novo, mas tende a se consolidar, repito, porque quem aprende, quem vê e quem vivencia a cooperação nunca mais vai abrir mão dela. A finalidade do núcleo, então, de cooperação judiciária é gerenciar isso? Isso, estrategicamente. Todo esse funcionamento da cooperação. E, obviamente, se envolver situações mais complexas, deliberar como que a gente vai resolver. É mais ou menos para isso que serve o núcleo. Também como ferramenta de centralização e de indicação para todos aqueles cooperados ou aqueles que precisem da cooperação, saibam a quem se dirigir. Para não ficar aquela situação, eu não sei com quem que eu vou falar, para onde eu vou ligar, né? Não, se você necessita da cooperação, se você quer a cooperação, você sabe que você tem que acionar o núcleo pode acionar o juiz de cooperação, ou vice-versa, pode acionar o juiz de cooperação acionar o núcleo, e do núcleo levar ao comitê.
O comitê serve para quê? Para centralizar essas informações e para disponibilizar essas boas práticas para que aqueles tribunais que tiverem interesse apliquem nas suas respectivas localidades. Seja por boas práticas, seja pela disponibilidade de recursos de TI, né, tecnologia de informação, exatamente com o sentido de parceria, de aprimoramento e de melhoria constante. E tem mais boas práticas implantadas aí para citar, porque com esses exemplos que a gente consegue visualizar o poder da cooperação, né? Tem mais alguma que o senhor se recorde? Pode falar que ou foi implantada aqui ou em outro estado, né? É parte de cooperação e parte... porque quando você fala em cooperação também, você fala de observar regras que são muito amplas, né? Mas o Tribunal de Justiça tem investido fortemente na cooperação. Um exemplo, a recém-instalada Vara de Executivos Fiscais do Interior, né? Você propiciou a retirada de processos de um cartório, minimizando os efeitos do trabalho constante em cima desses processos, tanto para os servidores quanto para o magistrado. Você concentrou uma competência especializada dentro daquele modelo de que a competência especializada permite ao profissional, ao magistrado, desenvolver com mais rapidez, com mais fluidez o andamento do processo, porque ele domina a matéria, e a cooperação com todos os municípios do estado. Isso é um modelo de cooperação, né? Eles anuíram a proposta, eles estão extremamente satisfeitos e os resultados têm sido extremamente satisfatórios. Tanto que houve uma redução significativa dos números de processos envolvendo execuções fiscais do interior. É um modelo, mas nós poderíamos citar vários outros. Antes mesmo da execução fiscal, nós podemos mencionar a Vara de Execução Penal, hoje sob a responsabilidade do magistrado Luiz Felipe, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante, centralizando na capital todo o ordenamento, todo o funcionamento da execução penal. Vantagens, unificou. Por quê? Porque a realidade de Mundo Novo não é a mesma de Sonora, que são os nossos extremos, né? O juiz de Mundo Novo tem uma realidade, decidia de um jeito, o juiz de Sonora decidia de outro. Passando sobre a responsabilidade de um único magistrado, lógico que ele é conhecedor da situação lá e da situação aqui, mas ele amolda de uma tal maneira que não surge dúvidas de que o procedimento da execução penal é único no Estado. De sul a leste, oeste, norte, sul, é uma coisa só. Não há novidade, não há futurologia. Ou seja, é uma coisa bacana de se ver. E você depende de uma parceria, cooperação da GEPEN, por exemplo, que é um ente cooperador quando, por exemplo, cuida da parte do monitoramento eletrônico, quando o preso tem que usar o monitoramento eletrônico. Falei de judicial, administrativo. Seção, nós temos, por exemplo, um sistema de excelência no que refere aos precatórios, né? Que é o CIAP. Esse programa ele foi disponibilizado para vários outros tribunais, livremente. Por quê? É um ato de cooperação. A nossa CPE é uma referência. Hoje a CPE ela é visitada por vários tribunais, alguns deles já implantando. Temos know-how, conhecimento, os nossos servidores são convocados, nossos juízes são convocados a ir até essas localidades, explicar o funcionamento, ajudar na instalação, dar dicas do funcionamento. É um ato de cooperação, não necessariamente judicial, mas de colaboração com outros tribunais. Assim como também temos ferramentas de outros tribunais que estamos trazendo para cá, estamos em estudos e provavelmente devemos implantar. Não há plágio naquilo que é bom. Ainda mais quando a doação é voluntária. Isso é ato típico de cooperação. Com o mesmo propósito também. Com o mesmo propósito, sempre de melhorias. Olha só, esse programa já está servindo muito para cooperar aqui, porque a gente fez um mérito da questão sobre a CPE e outro sobre a Vara de Execução Penal. Então, quem quiser assistir, é só acessar ali pelos canais do YouTube, tanto do TJMS quanto da Alemes. Doutor, quem pode sugerir ações? Assim, a gente recorre até o núcleo, mas quem pode fazer isso? Qualquer profissional. Qualquer profissional. Não há uma limitação técnica,
né? Nós podemos, qualquer cidadão, se tiver uma ideia boa, ele é um potencial colaborador, né? Como você trabalha a cooperação numa linha horizontal, sem hierarquia, não há verticalização, qualquer pessoa, qualquer cidadão comum. O que é normal são os profissionais envolvidos fazerem a cooperação. Mas qualquer pessoa pode cooperar, né? Um aluno desenvolveu uma tese TCC de formação, de finalização de curso, né? Ele pode vir, olha, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, eu tenho essa ideia para você, né, usar, ela está aqui, está disponível, veja, se interessa, pode vir algo bom, por que não? Nós construímos isso, a gente brinca, a 10 mãos, né? É um sistema aberto, a cooperação é um sistema aberto. Para a gente finalizar o mérito de hoje, quais os desafios da cooperação judiciária? Mudança de paradigmas, mudança de comportamentos. Entender que a cooperação é o melhor meio de fazer funcionar as coisas. Não vivemos mais num mundo em isolamento. Nós vivemos num mundo intensamente social, onde as relações humanas são intensas, as relações profissionais são intensas, as relações institucionais são intensas. E se nós pararmos para pensar, tudo isso é uma engrenagem. E uma peça fora dessa engrenagem causa muito problema para que a gente consiga alcançar resultados. Então, muito mais do que o que precisa, eu acho que fica um convite. Conheça a cooperação. Vem com a gente, bota a cara, vem trabalhar com a gente, porque é verdade. Quando você conhecer a cooperação, você vai se apaixonar e ela é viciante. Principalmente quando você vai começar a ver os bons resultados que você alcança. Você, sem dúvida alguma, além de ser um agente cooperador, você vai ser um agente cooperado. Doutor César, obrigada por cooperar com o mérito da questão de hoje. Isso foi um ato de cooperação propriamente dito. O prazer foi todo meu, estamos à disposição. Eu, como juiz de cooperação do Tribunal de Justiça, temos os nossos contatos disponibilizados no site do TJMS. Estamos aqui para colaborar e pedir a colaboração também, pode ter certeza. O Mérito da Questão é uma produção do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para que a população conheça seus direitos e deveres e também qual é o trabalho empenhado pela Corte por uma justiça estadual mais eficiente, célere e moderna. Nos canais do TJMS e da Alemes no YouTube, você encontra todas as edições já exibidas. Até a próxima!